Eu tô impressionado com vocês, sinceramente. Nesse frio, já dá pra... Nesse frio, o assunto sexo, mega lotado, né? Empolgação do menino ali, né? Mega lotado, eu falei, nossa, a galera realmente está interessada em saber sobre isso, né? Realmente estão pensando nisso, né? Então a gente começa uma série hoje e eu quero ser bem sincero com vocês, porque eu vou ser bem direto. Eu vou ser bem direto mesmo. Tá? Eu não vou falar com gracinha, eu não vou falar com brincadeirinha, eu vou ser bem direto nas palavras que eu vou usar. Então não escandaliza, tá bom? Tamo fechado? Certo? Eu sei que alguns vão dar aquela risadinha, né? E aí depois a gente conversa no final. Brincadeira, relaxa. Tá? Calma. Mas vamos lá. Sexo. Eles só pensam nisso. A gente sabe que o nosso mundo hoje só fala isso. As pessoas pensam nisso. Tem pessoas que são viciadas nisso e até prejudicam outras pessoas por conta disso. Hoje, o sexo ele tá nas letras das músicas. Por exemplo, se você coloca o seu fone de ouvido e vai passear por aí e você vai possivelmente ouvir uma música que fale sobre sexo. Então, já você vê, né? Sexo. Né? Então fale sobre sexo. E aí acaba que você está alimentando sua mente com isso. Outra coisa, o conteúdo sexual, ele está na nossa mão. E em fácil acesso. Então, em coisa de segundos, a gente consegue acessar um conteúdo pornográfico. A gente consegue acessar um conteúdo que tem a ver com o sexo. Então, hoje, programas de TV e meios de comunicação estão lotados disso. Muita gente falando sobre isso. Então, o sexo faz parte da sexualidade da pessoa. E a sua sexualidade é definida por quem você é. Ou seja, a sexualidade que existe hoje é homem e mulher. Certo? E isso define o seu desejo. Se você é atraído por mulher, se você for homem, se você for mulher, atraído por homem. Só que aí eu quero colocar um parêntese bem claro aqui. Homossexualidade. Vamos lá, vamos definir a homossexualidade. Homossexualidade, em primeiro ponto, ela é fruto de pecado. Ok? Fruto de pecado. E como que se dá isso? Né? A pessoa, ela vive ou passa algo na vida dela que vai desencadear esse hábito de pecado. A homossexualidade é um hábito pecaminoso. Então a ciência e a medicina já vai comprovar que não existe possibilidade nenhuma da pessoa nascer gay. Não existe. E 0,05% dos casos, né, nós vemos que mães liberam hormônios, sejam ele masculino, porque as mulheres têm um certo teor de hormônios masculinos, e a mulher acaba liberando um pouco mais, né, do hormônio feminino. E aí acontece que um sai com a voz mais fina, outro sai com a voz mais grossa. A menina, aquela que tem mais buço, é buço que fala, né? Bigodinho, né? É a que tem mais, a outra tem menos, sabe? Então, até o trejeito está envolvido nisso. Isso não significa que a pessoa nasceu gay. Isso não significa. Outra coisa é que 99% dos problemas das pessoas que assumem a homossexualidade têm problemas na família ou sofreram abuso. São de famílias desestruturadas ou que sofreram abuso. Então a medicina e a ciência vai dizer que a naturalidade do homem é o homem ser atraído por mulher e a mulher ser atraída por homem. Isso é claro. Isso é fato. Não tem como mudar. Mas eu quero lançar uma grande pergunta para vocês. Sexo é só penetração? O que vocês acham? Pode responder. Não? E o que vocês acham que é, então? Pode falar. Sem vergonha. O que vocês acham? Agora é a hora que todo mundo dá risadinha, né? Vamos lá. E aí? Algum corajoso? Algum corajoso? Algum corajoso? Não? Pode falar, Shima. Ah, não, mas só errado. Mas só isso? Não, complementa, que eu sei que você é um cara estudado, vai. Sexo é um momento que Deus preparou pra você ficar com sua esposa depois do casamento, na lua de mel, fazer certinho. Agradar a mulher.
Não, tá, mas o fim, então, vai ser a penetração, é isso que você tá falando. Então tá. Beleza. Alguém aqui quer tentar? Desse lado aqui? Fala aí. A Rebeca? Vai, Rebeca, tenta aí. Não, eu acho que, só, por exemplo, você tá conversando com a pessoa, você já tá encaminhando pra isso. Se já tá pensando errado, já tá errado lá mesmo. Tá, ok. Bacana. Lac? Começa tudo na conversa. O beijo, como ele disse, é como na Bíblia fala que é mais de prostituição, que antigamente as prostitutas davam beijos nos homens para chamar atenção, tipo uma propaganda. Sexo oral, anal, até mesmo no toque, tem a masturbação. Bacana. Legal. E aí, então vamos lá, vamos discutir isso aí. Sabe, esse instituto aqui, ele fez uma pesquisa a respeito de sexualidade. Ele vai definir que o sexo não é apenas penetração vaginal, envolve também outros tipos de atividade. E aí, quais são essas atividades, Arthur? Eu vou decorrer e vou falar um pouco para vocês ao longo do nosso tempo. Mas a gente vai começar a se perguntar, será que o sexo é algo bom? Será que o sexo é ruim? Foi criado por Deus? É fruto do pecado? Sexo é só penetração? E aí, Arthur, o que Deus fala sobre isso? E aí a gente vai caminhar um pouco. O sexo, em primeiro momento, ele é bom. Tá? Pode rir. Né? A gente que está segurando a risada. Né? O sexo é bom. O sexo ele foi primeiramente criado por Deus. O sexo foi criado por Deus. Então, logo depois que Deus, lá o texto vai dizer, que ele viu tudo, ele viu a sua criação, ele abençoou Adão e Eva para que eles fossem férteis e multiplicassem. Então, o sexo foi criado por Deus para que houvesse, então, a multiplicação. Esse foi o meio que Deus escolheu, que Deus instituiu para que houvesse a multiplicação. Deus estabeleceu um propósito na união de Adão e Eva. Deus ele não colocou Adão e Eva no jardim e falou assim, ó, fica aí e curte a vida. Não, ele deu uma lei, ele falou para eles, ó, multipliquem-se, encham a terra. E aí então nós vemos que Adão e Eva se tornaram um padrão para nós, uma referência. Outra coisa que o sexo ele foi instituído por Deus e criado por Deus para ser prazeroso, mas para o casal, um prazer para o casal. Então, além da multiplicação, além do prazer, outra coisa que Deus vai falar é que depois que ele criou tudo e Deus viu tudo que havia feito, e tudo que havia feito ficou muito bom. Ele falou assim, eu vou parar e contemplar a criação agora. Nossa, olha como ela é bela, olha como ela é bonita. Ele, olhando para a criação, ele expressou a satisfação extrema, uma alegria profunda, porque tudo estava perfeito, tudo tinha um alinhamento. A criação, ela se tornou uma sinfonia perfeita. E Adão e Eva estavam dentro dessa sinfonia perfeita. Então era o casal perfeito, era a obra perfeita, era a criação perfeita, era o relacionamento perfeito, o casamento era perfeito, o sexo era perfeito. O sexo era perfeito. E aí então a Bíblia vai começar a falar do sexo permitido. O que é o sexo permitido? O texto de Gênesis 2 vai dizer o seguinte: então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, Deus viu que Adão estava sozinho, que precisava de alguém para estar junto com ele. Então Deus vai lá e cria a mulher para completar o homem. Não de forma diferente. Né? Você não vê Deus criando outro homem, você vê Deus criando um ser diferente do homem, mas que completa o homem. Que tinha genética. A genética que completava, que bate, que dá liga. E essa união faz com que a multiplicação aconteça. Você não vê outro tipo de pessoa, você vê dois tipos de pessoas, o homem e a mulher. E essa configuração, se ela fosse diferente, seria um ato de desobediência a Deus. Então, essa configuração, ela gera multiplicação. Agora, uma pergunta que eu faço para você. Se eu pego dois homens e coloco numa ilha, será que vai haver uma multiplicação natural? Se eu coloco duas mulheres numa ilha, será que vai haver multiplicação natural? Então, a gente entende que, para se cumprir a multiplicação, o prazer estar perfeito, é homem e mulher. Eles se completam. E aí o texto de Gênesis 2 vai continuar dizendo: por essa razão, o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse aqui é o relato do primeiro casamento. É o relato do primeiro ato sexual na palavra de Deus.
Então a gente vê que o sexo é um presente dado ao casal. Foi feito um para o outro. Aí quando o texto está dizendo de deixar pai e mãe, está falando assim, ó, de desgrudar, de se separar. Sabe, agora você vai deixar o seu pai e sua mãe para ser o provedor da família, para você se casar, para criar independência. E aí quando o texto continua dizendo, para se tornar uma só carne, ele está dizendo assim, de vocês se juntarem, se tornarem uma unidade, de vocês suportarem um ao outro. Então o sexo significa que é uma união, é um firmamento de uma aliança, agora vocês são um. Vocês são uma só pessoa. E ambos vivem para Deus. Sexo significa isso. E aí o texto vai continuar dizendo que eu acho bem bacana, é que eles viviam nus. Estavam peladão. Lá no jardim. E sabe o que isso me mostra? Mostra que a nudez é uma intimidade para o casal. Não uma intimidade para ser exposta. A nudez é para o casamento. Lembra aquela pregação do Tiago? Que ele fala assim, você quer ver mulher pelada? Vai trabalhar e depois sustentar uma esposa? É exatamente isso. É exatamente essa ideia. Que a intimidade é para o casamento. Então o sexo ele foi criado antes do pecado, como algo muito bom. O sexo é um dom maravilhoso de Deus. Então o sexo é como se fosse a cereja do bolo. Ele é o ápice do casamento. Então o casamento envolve muita coisa, o relacionamento envolve muita coisa. O sexo ele não é a base. O sexo ele não é o ingrediente desse bolo. O sexo é a coroação de um casamento. E aí com isso, a gente define algo. Deus, ele criou o sexo para a multiplicação e o prazer e como uma expressão de amor entre o marido e a sua esposa. Tá claro isso? Ficou claro? Claro mesmo? Então faz assim com a mãozinha. Então fechou. Tá? Então toda a Bíblia vai defender isso. Moisés vai falar sobre casamento, os profetas vão falar sobre casamento, Jesus vai falar sobre casamento, Paulo, Pedro, João. Toda a Bíblia vai apontar para essa realidade. Para essa realidade. De Gênesis a Apocalipse você vai ver isso. Gênesis você vai ver o primeiro casamento, Adão e Eva. E em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, você vai ver um casamento de Cristo e a igreja. Então, do começo ao fim, a Bíblia está falando de casamento. Está falando de algo perfeito, está apontando para essa realidade, para aquilo que Deus estabeleceu. Porém, no decorrer da história nós tivemos um desvio. E esse desvio se chama pecado. E eu queria falar do sexo como pecado. Então, por meio da desobediência de Adão e Eva, nasceu o pecado. Aquilo que era perfeito, então, agora começa a se tornar uma bagunça. Uma bagunça. E aí, então, o pecado, ele distorce o padrão de Deus, tanto na mente, no sentimento e na vontade. E é por isso, então, que o homem se joga e se entrega ao pecado. E aí, por isso, que ele acha que as coisas hoje são normais. Ele vai achar que um monte de atitude que é contrária ao casamento é normal. Por conta do pecado. Então, o pecado, ele sempre vai fazer com que nós andemos em um caminho a qual nós vamos nos distanciar de Deus e praticar coisas que Deus não se agrada. Ou seja, se distanciar do padrão que Deus estabeleceu. Então Deus estabeleceu o sexo para o casamento. Para o casamento. Isso é inevitável. Porém, o pecado trouxe algumas consequências. Alguns problemas. E eu queria comentar um pouco desses problemas com você. O primeiro deles, tem uma lista gigantesca, é o pecado da pornografia e masturbação. Então o sexo, sempre que eu falar de sexo aqui, eu vou estar me referindo a toda essa lista que eu vou colocar aqui, tá bom? Então sempre que eu falar de sexo, eu estou me referindo a essa lista. Eu não estou falando somente do ato de penetração. Eu estou falando disso tudo. Então o sexo, como o Lactose falou, envolve masturbação e pornografia. Sabe, é um abuso sexual isso. É você ir contra Deus. É um estupro virtual isso. Sabe, é você alimentar o seu desejo ilícito, o seu egoísmo. Outra coisa que envolve o pecado, o sexo como pecado é fornicação. E o que é isso? É o sexo antes do casamento. É você estar namorando e começar a ter relação sexual. É pecado. Outra coisa que entra como pecado é o sexo oral, sexo anal. Às vezes as pessoas falam assim,
não penetrou, não colocou, então eu sou virgem ainda. Não, você já está perdendo sua pureza de longe. De longe. É um masturbando o outro. E você acha que isso é o quê? É algo de boa? Não, vai contra Deus. É pecado. Outra coisa que acontece muito na nossa realidade, nudes. Mano, é uma febre disso. Você está expondo a sua vida, você está expondo a sua intimidade. Sabe, isso acarreta em tantos males. Aí é um masturbando o outro fisicamente, ou seja, virtualmente. É incitando com foto. Aí começa aquela coisa de mão boba. Ah, uma mãozinha começa nas costas, mas daqui a pouco está lá embaixo. Está em outro lugar. Sabe? Então, você vê que tudo isso é fruto de pecado. É de um cara que já está alimentando muita coisa antes. É de uma menina que está alimentando muita coisa antes. E aí quer extravasar na realidade. Outra coisa que é pecado, a homossexualidade. Adultério, o abuso, o estupro, a pedofilia, a zoofilia e tantos outros. A lista não para. Então toda atividade sexual que é feita fora do casamento, antes do casamento é pecado. É pecado. Porque Deus estabeleceu que a sexualidade seja plena no casamento. Somente no casamento. E aí eu quero mostrar para vocês uma pirâmide do relacionamento. O relacionamento segundo o mundo é uma pirâmide inversa. Por quê? O mundo sempre vai correr para um relacionamento através do físico. É o contato físico. É a pegação. E aí depois entra o emocional. Ah, então eu vou conhecer a pessoa, vou saber quem que ela é. E aí depois disso, se pensar, ou seja, se a gente achar que deve, a gente vai olhar o espiritual. Que nem é considerado. Nem é considerado. Então, qual que é esse processo do físico, Arthur? Ah, a pressão pelos amigos. Começa a dar pressão pelos amigos. Ah, você vai na igreja. Ah, você não faz nada. Não, vem aí, ó. Tem uma festa tal. Vamos lá para você experimentar. Aí, por pressão dos seus amigos, você acaba indo para uma baladinha, você acaba indo para uma festa, você acaba indo para algum lugar que não agrada a Deus. E que vai te incitar algumas coisas. E aí, nessa festa, o que te incita? Toma aí um goró, bebe um pouquinho, pra você perder a timidez, pra você esquentar. E aí você acaba esquentando. Aí daqui a pouco aquele meninão da sua escola, que você é apaixonada, ou aquela menina que você é apaixonado, você então cria coragem de chegar nele, ou você cria coragem de chegar nela, e aí, bum! Vocês ficam. E aí depois disso começa a resenha no Whats. Aí começa aquela resenha no WhatsApp. Aí daqui a pouco é coração pra cá. É o macaquinho com a mãozinha na boquinha. Né? É o emoji com coraçãozinho. Né? E aí vai indo. Aí daqui a pouco é um coraçãozinho lá, ai, boa noite, né? Com beijinhos de coração. E aquela coisa toda. É romantiquinho, romanticona. Né? Aí daqui a pouco ele solta uma frase de efeito. Você, nossa, é o homem da minha vida. Né? Nossa, essa é a mulher da minha vida. Né? E começa. Aí daqui a pouco se relaciona. Aí começa um relacionamento. E aí nisso, o cara já começa a fazer pressão. Meu, me prova o seu amor. Prova se você realmente gosta de mim. Me manda um negócio aí. Aquele papo de altas horas da madrugada, que é aquela hora que você acha que ninguém tá vendo, que ninguém tá percebendo, que é a hora que acontecem essas coisas. É uma ligação virtual ali, a imagem. Né? E aí então começa essa questão de um incitar o outro. Aí entra no relacionamento até que em um dado momento de fragilidade dos dois, fragilidade nada, né? De cara de pau mesmo, os dois vão lá e têm sexo, fazem sexo. Mas depois de construírem muita coisa juntos, chegaram somente ao ato da penetração. E aí depois tem que sofrer das consequências disso. Só que ninguém quer sofrer das consequências, todo mundo só quer pensar no prazer. E aí por isso que essa pirâmide é invertida e não dá liga. Por isso que muito relacionamento é quebrado, por isso que muito relacionamento não dá certo. Sabe, agora um relacionamento segundo Deus, ele começa pelo espiritual. Ele começa por amar a Deus. Deixa eu dizer algo para você, se a pessoa que você está se relacionando não ama a Deus, esquece. Corre fora. Foge. Se ele não ama a Deus, possivelmente ele não vai te amar. Se ela não ama a Deus, possivelmente ela não vai te amar da forma que Deus requer. Sabe, então foge.
Ah, só que aí vem aquela coisa. Ah, não, Arthur, ele é bacana. Ah, ele é bacana, ele é um cara legal. Não é um cara legal que vai fazer com que você cresça com Deus. Num relacionamento com Deus. Ah, Arthur, mas ele vai na igreja. Eu falo assim, não estou dizendo que ele é um... não estou falando assim porque... Ah, ele vai na igreja, ele é um cara bom. Simplesmente ele pode ser um simpatizante de Deus. Ele fala, ah, não, eu conheço Deus. Ah, eu acho Deus bacana. Não, eu sei quem que é. Mas se esse cara não está vivendo e obedecendo e não sendo guiado pela mesma fé que você, pelo mesmo amor que você tem a Deus, então, cara, esquece. Vai dar ruim. Aí você vai falar assim, ah, Arthur, mas ele tem uma religião parecida com a minha. Esquece, o princípio é errado, o princípio é diferente. Vai chegar um momento na sua vida que as coisas vão desabar, porque princípios são diferentes. Sabe, então eu quero que vocês entendam que até isso é jogo desigual. Que não é uma coisa saudável para você. A Bíblia alerta muito a respeito disso. Então, aí há uma prova de amor. Se você realmente ama a Deus, e se você entende que Deus quer o melhor para você, você já vai abandonar de cara. Você já vai abandonar de cara. Mas, se você não abandona isso de cara, eu tenho dúvidas a respeito do seu amor a Deus. Eu tenho sérias dúvidas. Sabe, porque outra coisa que acontece muito. Na pirâmide, o espiritual vem primeiro, o emocional e o físico é o último. É o último aspecto. Ele vem depois. Só que o que acontece? Os relacionamentos hoje visam o físico primeiro e depois não querem saber de mais nada. Não querem saber de mais nada. Então, se você está namorando e você não visa casamento, eu quero dizer que você já está entrando com um propósito errado. E aí quando você começa a namorar e fala assim, ah não, a gente não vai pensar agora, vai pensar lá na frente, eu já estou dizendo assim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim isso. E eu digo logo para você terminar. Pois você já está caminhando para uma possível desobediência a Deus. Uma possível desobediência a Deus. Porque se não visa casamento, é somente um namoro egoísta. Para suprir um desejo egoísta. Faz sentido para vocês? E outra coisa, na nossa cultura, ela está cheia disso. De propagação da sexualidade. Você vai ver o número de abuso crescendo, você vai ver um monte de série, aí entra Sex Education, entra Fica Comigo, entra aquela You, que tem na Netflix, aí entra outras séries como Ela e os Caras, sabe? Entra aquele outro filme que saiu recentemente, A Barraca do Beijo. Sabe, só que um dos piores de todos vai ser lançado agora pela HBO. Euforia. É pesada, né? Mas tem uma outra série que vai sair, Euforia. E essa série, todas essas séries que eu citei, tantos outros filmes que estão sendo lançados aí, só estão incitando os adolescentes a perderem a virgindade por pressão, a verem pornografia, a mandarem nudes uns para os outros. Sabe o que eles estão ensinando para vocês? A viver uma vida de desgraça. Uma vida de desgraça. Você está entrando no fundo de um poço que você sozinho não vai conseguir sair. Você compreende isso? Então, a adolescência de vocês, a juventude de vocês está se afundando nisso. Sabe por quê? 80% das meninas hoje têm contato com pornografia. 80% das meninas têm contato com pornografia. É um número muito alto. Agora, os meninos, 90%, e os outros 10% possivelmente estão mentindo. É sério. Os outros 10% possivelmente estão mentindo, porque todo mundo teve contato. Teve contato com o grupo de WhatsApp, teve contato com o aplicativo, teve contato com o site, aí entra lá, RedTube, Xvideos, aí o cara acha que é o espertão, vou abrir uma janela anônima porque ninguém vai descobrir. Aí faz uma pasta da pasta, faz uma pasta oculta.
E acha que tá abafando, que ninguém vai descobrir. Sabe? Então, é interessante que há uma universidade na Inglaterra que fez uma pesquisa que eu achei muito importante citar para vocês. Ela vai dizer que 94% dos jovens, a partir dos 14 anos, já viram pornografia. E há um outro estudo de uma universidade do Uruguai, que vai dizer que 14% das crianças de 4 a 10 anos já tiveram contato com pornografia. Então não venha me dizer que você não teve contato, porque você teve. Em algum momento da sua vida. E aí agora uma moda que tem surgido no meio dos adolescentes é essa aqui, ó. Sexting. Essa é um hábito de mandar mensagem com conteúdo sexual para o outro. Deixa eu dizer algo, uma outra pesquisa que surgiu. Essa pesquisa foi realizada por uma faculdade também nos Estados Unidos. Ela fez uma entrevista com 110 mil adolescentes de 15 a 16 anos, onde 27% desses adolescentes, eles afirmam que recebem e enviam esses tipos de conteúdo. Deixa eu dizer algo para você, isso desgraça a vida das pessoas. Porque é a sua vida que vai estar exposta, é a sua intimidade que vai estar exposta. E possivelmente você vai ter vergonha disso. Muitas meninas têm vergonha disso e acabam entrando em depressão, acabam se suicidando. Os meninos não se dão conta que isso é um crime. Isso é um crime. Sabe, então você está vendo como que é algo grave? Porque você está expondo a vida de outra pessoa. E aí o pai do amigo disso aqui vai acabar descobrindo. Você entende o que é isso? E pode ser que acabe, e há histórias disso, de nudes que passaram por aí, que acabaram na mão de cafetões. Onde esses cafetões pegaram, sequestraram as meninas e levaram para um mercado de prostituição. Você vê até onde vai a mente pecaminosa a respeito de sexualidade? Você vê a seriedade disso? Sabe, outra coisa, você vai ser refém das consequências do sexo como pecado. Por quê? Gravidez na adolescência. A ONU recentemente lançou uma pesquisa. Essa pesquisa foi realizada em 2017, onde ele diz que 611 mil meninas estavam grávidas em um ano. 96% delas eram meninas de 15 a 19 anos. Você sabe o que é isso? E o que mais me dói, e eu já comentei aqui, é que uma vez no Palavra da Vida, dentro de um seminário, eu ali com um grupo de meninas, onde elas estavam compartilhando da vida delas e ali pregando o evangelho para elas, uma delas virou para mim e falou assim: tio, eu tô grávida. E eu falei assim: quantos anos você tem, menina? Né? Daí ela, 11. E ela falou que tinha 11 anos. Uma criança. Eu falei assim: menina, você tinha idade para estar brincando de Barbie. Você vai carregar um bebê. Aí ela: tio, mas eu vejo que na minha comunidade as meninas fazem isso. Eu falei assim: você acha que isso é normal? Você vai perder a sua vida. E quem que é o pai? Ah, ele é um cara lá do bairro. Eu falei assim: quantos anos esse cara tem? 27 anos. (27 anos). Você está vendo a gravidade disso? Ela, possivelmente, fazia parte dessa estatística. E possivelmente, eu nem sei como é que está a vida dela hoje. Mas com certeza ela está vivendo das consequências dos atos dela, das escolhas dela. Ela poderia ter um futuro diferente. Vocês podem ter um futuro diferente. Outra coisa, que é uma consequência, doenças sexualmente transmissíveis. Outra coisa que é consequência, intimidade exposta. Outra coisa que é consequência do sexo como pecado, abortos, crianças abandonadas,
mães e pais solteiros. Possivelmente as pessoas entram em depressão. Possivelmente elas começam a usar drogas. E possivelmente elas vão buscar o quê? Suicídio. Vocês não sabem as pessoas que se suicidam por aí, porque isso é um dado que não é compartilhado. Não é divulgado. Mas o número é gigantesco, é muito alto. Indaiatuba é uma das cidades que mais tem índice de suicídio. Na região de São Paulo. Outra coisa que acontece é viciados, maníacos. Sexo como pecado vai produzir pessoas viciadas. Homens que gastam dinheiro, muito dinheiro com a sexualidade. Loucos que vão e estupram meninas, que abusam de meninas, que se masturbam na frente de meninas. A gente já viu muito caso aí acontecendo. Sabe, e isso vai produzir muitos problemas para também meninos que são viciados, como ejaculação precoce. Vai produzir problema de ereção e principalmente vai produzir frustração na sua vida sexual. Por quê? Porque a sua mente está maquinada, está treinada para você ser o bichão, como você viu num vídeo de pornografia, num filme de pornografia. E quando você chegar na realidade, você vai ver que não foi nada disso. E que não é nada disso. E que tudo aquilo lá é uma mentira. Sabe? Então a nossa mente está sendo treinada a viver uma mentira. Uma realidade que não é essa que Deus tem para nós. E outra coisa, Jorge, você distribuiu a folhinha? Falhou, hein? Falhou, hein? Gente com um sorrisinho na boca, tá? Não, se acabou não tem problema. É. Outra coisa, calma. Vamos lá. Eu quero ilustrar algo com vocês. Porque o sexo, como pecado, ele vai deixar marcas. Pega essa folhinha que você tá na mão. Olha pra ela. Branquinha, lisinha, bonitinha. Tem algumas que estão rasgadas, né? Porque na hora que eu cortei errado. Tá? Acontece. Acontece. Mas olha aí pra sua folhinha. Toda bonitinha. Certo? Eu quero que você imagine que isso aqui é a sua vida sexual. O começo da sua vida sexual. E à medida que você ficou com um menininho ou uma menininha, vai fazendo comigo. À medida que você ficou, à medida que você se entregou, à medida que você mandou um nudes, à medida que você acabou se relacionando sexualmente, vai amassando com força. Vai amassando. Eu não estou falando que você fez, eu só quero que você ilustre. Tá? Amassa aí. Mas amassa com força. Amassa com força. Com força mesmo. Todo mundo amassou? Agora eu quero que você abra a sua folha. Agora preste atenção nessa sua folha. Ela não está cheia de marcas? É porque o sexo como pecado vai fazer isso na sua vida. Vai te deixar marcas. Vai te deixar muitas marcas. Você vê que a folha não está mais perfeita. Você vê que a folha não está mais limpinha. Ela está toda amassada. Isso aqui é um reflexo da nossa vida, do sexo como um pecado. Quando a gente foge dos padrões de Deus, a nossa vida fica toda marcada. E gera muita frustração. Então, é interessante que
essa atriz, Alicia Boy, possivelmente você já viu ela na série 30 Reasons Why, né? Falei certo? Não, né? Como é que fala? Hã? É? Não vou falar de novo, senão eu vou passar vergonha. Mas é isso aí. Então, depois eu vou ver. 3 razões para quê? Fechou. Por quê? Tá bom. Fechou. Mas possivelmente você assistiu essa série. Tá, ok. Olha o que ela falou. E eu achei muito interessante compartilhar. Ela defende uma reeducação sexual, principalmente dos garotos, que não têm uma ideia realista do sexo, porque a única referência deles é o pornô. E é interessante que nessa entrevista ela continua falando muitas coisas. A gente sabe da realidade de que muitos meninos hoje são viciados em pornografia. E as meninas, elas clamam por atenção. Elas querem chamar a atenção. Sabe? E há um grande problema nisso. Porque o homem quer saciar o desejo dele pornográfico com a menina e a menina quer a atenção do menino. E aí um usa o outro para chegar aos seus objetivos. Então o cara consegue se satisfazer sexualmente usando a menina e a menina se sente alegre por ser usada porque está tendo a atenção dele. E ambos estão se prejudicando. Ambos. Então o sexo para a nossa geração é como uma isca sedutora. É uma isca sedutora. Mas no fim dessa isca tem lá um anzol de morte. Um anzol de morte. Que te aprisiona. O sexo como pecado vai te aprisionar. O sexo como pecado vai fazer com que o sexo se torne um ídolo na sua vida. Sabe, o sexo como pecado vai fazer com que você se torne um viciado. O sexo como pecado vai fazer com que você se torne um escravo. Um escravo. E o sinal da escravidão é quando nós nos rendemos mais à tentação do que à luta contra ela. Quando a gente se rende muito fácil, isso significa que o nosso coração já está entregue. Já está escravo. Mas há uma boa notícia para você. A boa notícia é que Jesus morreu pelos seus pecados. E além de morrer pelos seus pecados, Ele te dá uma oportunidade de recomeçar. Uma oportunidade de transformação. Uma possibilidade de viver o novo. Após o pecado, Deus ele chama o sexo como bom e honroso. Só que dentro da vontade dele. Há um princípio a ser seguido. E é interessante que quando Jesus nos alcança e nos transforma, Ele nos chama de santos. Pessoas santas. E há um texto em Efésios que vai dizer: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Ou seja, não deve nem haver menção. Não deve haver brincadeirinha. Ah, eu peguei ela ontem à noite. Ah, eu transei com ele ontem à noite. Ah, eu mandei nudes pra ele. E aí as outras ficam, isso aí, amiga, ajuda, vai lá, manda mais. E isso, não, vai lá, pega ela mesmo, faz isso com ela porque eu já fiz. Sabe, não deve haver menção disso, porque nós somos chamados para ser santos. Não deve haver impureza, não deve haver cobiça. Mas, além disso tudo, eu quero dizer algo muito importante para você. A vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para você? A gente viu que Deus criou o sexo como algo bom. A gente viu que o pecado veio e corrompeu tudo isso. A gente sabe que Jesus morreu por nossos pecados, para nos transformar. Mas depois de Jesus ter morrido pelos nossos pecados, nós acreditarmos nisso, o que eu devo fazer agora? E a vontade de Deus é essa daqui, ó. A vontade, o mandamento, o desejo, o propósito de Deus para a sua vida é que você se santifique. E o que é esse santificar, Arthur? É você se separar.
é você se consagrar, é você não se deixar levar por essa moda, não é você se deixar levar por comentário ou pressão dos seus amigos, é você pautar sua mente e as suas ações a partir de Deus, sobre aquilo que Deus pensa sobre você, o que Deus quer de você. Isso é se santificar. E para se santificar é preciso se abster, o texto vai dizer. E o que é isso de se abster, Arthur? É de você se separar, é de você fugir, é de você rejeitar, é de você não dar brecha, mas é correr mesmo se for preciso. É você negar por amor a Deus. Para que você fuja de todo tipo de imoralidade sexual. Todos os atos de coisas que eu já falei aqui. Você fugir da imoralidade sexual, do sexo e todas as implicações do sexo. Seja pornografia, masturbação e tantas outras coisas. Porque o texto vai dizer que nós devemos controlar o nosso corpo de maneira santa e honrosa. Sabe, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer. E se nós estamos usando o nosso corpo de forma para imoralidade sexual, para se corromper, para se sujar com o pecado, a gente está blasfemando, a gente está ultrajando, a gente está zombando do templo de Deus. Você vê como isso é pesado? Você está vendo que o seu corpo, ele foi feito por Deus e para Deus, e não para ser usado e jogado de mão em mão. Deus tem uma pessoa para você. Deus tem uma história para você. Então ele vai falar que a gente precisa guardar o nosso corpo. Porque essa é a vontade de Deus. A santificação. Ele nos chamou para a santidade. Ele não nos chamou para luxúria, para busca por desejo, pelo proibido. Não. Ele vai falar assim que vocês não devem viver como os pagãos. E se você estudou história, você vai ver que os imperadores, eles praticamente eram homossexuais. Eles não tinham pudor pela vida. Eles se relacionavam de forma promíscua, de forma inconsciente. E aí se jogavam, buscavam prazer. Eles não amavam a Deus e não compreendiam a beleza que Deus instaurou na sexualidade. E aí então, por não conhecerem a Deus, eles diziam que o sexo antes do casamento, qualquer outra prática a respeito da sexualidade não era pecaminoso, era para curtir, para viver a vida. E a Bíblia não fala disso. Para eles, a perda da virgindade era vista como algo do passado. Sabe? Então a infidelidade, o adultério era algo normal. Era algo que devia ser feito. Só que Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para a santidade. E o texto vai continuar dizendo: neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. E eu queria que você prestasse atenção agora. Muita atenção no que eu vou falar. Muita. Porque isso aqui é algo sério que eu vou dizer. É para a sua vida inteira. Quando o texto está dizendo assim, ó, que a vontade de Deus é a sua santidade, e que se alguém está prejudicando a sua santidade, Deus vai entrar na jogada. Deus vai entrar na jogada. Porque ele está dizendo assim, ó, ninguém prejudique ou engane, ninguém se aproveite, ninguém provoque desejo, ninguém fique nessa ideia de correr atrás de muitas pessoas, de se envolver, de enganar, de levar ao pecado. Ninguém faça isso com vocês. Ninguém faça isso com vocês. Porque se essa pessoa fizer, o Senhor o castigará. O Senhor o castigará. Então está dizendo assim, ó, que o Senhor vai castigar e vai tomar as dores da vítima. O Senhor tomará partido da vítima. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, esse cara que está com você às vezes com interesse
de usar você como um instrumento, como um objeto, ele vai se acertar com Deus. A menina que está usando você como objeto, ela vai se acertar com Deus. Sabe, o texto continua dizendo que Deus exige a condenação. Ele vai castigar. Seja no futuro ou seja no presente, com o pesar da mente, com o pesar na consciência, com alguma coisa Ele vai fazer. Deus sabe o que está acontecendo. E Ele vai revelar o pecado uma hora ou outra. Ele vai revelar o pecado uma hora ou outra. A fim de que você seja tratado. Só que sabe qual que é o nosso problema? A gente acha que Deus é um bobão. A gente acha que Deus é um velho cego que não está vendo. A gente acha que Deus não vai fazer nada. Que Deus é um Papai Noel bobão que está rindo lá. O que você quer? Que eu vou dar de presente para você. Ele não é. A gente brinca. Só que vai ter um momento na história que se chama juízo final. Que a gente vai esbarrar com Deus. A gente vai dar de frente com Ele. Sabe aquele cara que na escola, ou aqui no Mega, ou em qualquer outro momento, fica de graça com a menina? Agarrando, apertando, fazendo carinho, colocando a mão nas costas para colocar a mão lá embaixo depois, com interesse. Quando o pai da menina está longe, ele é o todo. Agora, quando o pai da menina aparece, ele é o primeiro a correr. Porque ele não tem a ousadia de fazer o que ele faz escondido. Então, esse cara, essa menina, ela vai dar de frente com Deus. Vai dar de frente com Deus. Vai dar de frente com Deus, que é o Pai de todos. E se você acha que Deus não está vendo isso, bobo é você. Porque Deus a tudo contempla e tudo enxerga. Porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Então, Deus é o próprio justiceiro dessa causa. Agora deixa eu dizer para você, menina. Na verdade, um alerta para os meninos. Se você tem ficado com as meninas, usando, abusando para satisfazer o seu desejo, eu quero dizer que você vai dar de cara com Deus. Você vai dar de cara com Deus. Porque Deus vai defender essa menina. Agora você, menina, que está incitando os meninos, não ache que você não tem culpa. Porque se você está incitando, você também vai dar de cara com Deus. Você vai dar de cara com Deus. Você vê como que é sério isso? Você que vê como que Deus não brinca com a sexualidade? E o texto continua. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. E aqueles que rejeitam esse chamado, não estão rejeitando a homens, estão rejeitando a Deus. Sabe o que isso significa? Se nós estamos rejeitando aquilo que Deus estabeleceu para nós não estamos rejeitando a homens, nós estamos rejeitando o próprio Deus. E Deus nos auxilia nas nossas lutas, porque Ele deu o Espírito Santo. Então, o sexo, ele é algo bom. Mas ele está sendo usado de modo errado e no tempo errado. Cantares 8:4 vai dizer que não despertem o desejo de vocês nesse momento. Não despertem o desejo de vocês no agora. Pois a gente sabe o que é errado, a gente sabe o modo errado, mas ainda assim fazemos. E sabe o que isso significa? Que no centro do nosso coração, o que habita é isso aqui, ó, sexo. E Deus está do lado de fora. Agora, se você se atenta a isso, e você batalha todos os dias, você ama a Deus, você ora, você busca, você rejeita os flertes, você rejeita esse mundo sexual, Deus está no seu coração. E o sexo está fora dele. Essa é a nossa luta. É para isso que nós somos criados. Para amar a Deus acima de tudo. E é por isso que a gente está lançando uma campanha hoje aqui.
Diga não ao sexo antes do casamento. Sabe, diga não para aquele menino que pede nudes para você. Diga não para aquela menina que está pedindo nudes para você. Diga não para aquele menino que quer ficar com você. Diga não para aquela menina que está querendo ficar com você. Vocês não estão em tempo disso. Diga não. Ah, não, eu quero me relacionar com você, não é hora. Não é hora. Ah, eu quero isso com você, não é hora. E aí, se você está num relacionamento, possivelmente lá na frente, você vai encontrar lutas. E é hora de você dizer não. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele honra e ama uma pessoa que busca a santidade. Que busca a santidade. Carlitos Paz, ele vai dizer o seguinte, um pastor da igreja da cidade. O padrão de sexualidade de um cristão é a palavra de Deus e não os seus sentimentos. E muito menos a moda da sociedade de buscar o prazer. O padrão de Deus de sexualidade você vai encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar em site, você não vai encontrar em youtuber, você não vai encontrar fora da Bíblia. Você só vai encontrar o padrão de sexualidade daquele que Deus quer na Bíblia. Na Bíblia. Então, para refletir e praticar, saiba daqui entendendo que Deus, ele criou o sexo para a multiplicação e o prazer como expressão de um amor entre o marido e a esposa. Outra coisa, sexo hoje vai além do ato de penetração, envolve todas aquelas práticas a qual eu já falei atrás. E outra, sexo é algo bom, mas está sendo usado de modo e no tempo errado. Deixa eu dizer algo para você. Se você está namorando agora, eu quero dizer que você corre sérios riscos de se envolver sexualmente. Por isso que não é hora. Porque você não conhece o seu corpo. A menina não conhece o corpo direito. O menino não conhece o corpo direito. Vocês estão na fase de conhecer a si mesmos. E quando vocês entram no namoro, vocês estão atravessando etapas. E aí isso, lá na frente, vocês vão colher desse queimar de etapas. Porque a menina ainda não tem segurança para se segurar na hora do vamos ver. O menino não quer nem saber na hora do vamos ver, ele só quer ir. Vocês estão se conhecendo. Por isso que a gente fala que não é hora. E outra coisa, deixa eu dizer algo. Há mais prazer na vida com Deus, que é constante, que não muda, do que no sexo pecaminoso que dura um momento e vai trazer feridas. Eu vou repetir. Há mais prazer na vida com Deus, que é constante, do que no sexo pecaminoso que dura um momento e traz feridas. Lembra a folha? Ela está cheia de marcas. Ela está cheia de marcas. Só que até através dessas marcas, Deus faz você recomeçar. Até com dores, com feridas. Isso significa que Ele não desistiu de você. Você pode ter tido experiência sexual. Você pode ter sofrido um abuso. Você pode ter passado por algum problema de envolvimento sexual ou prática. Mas saiba que Deus é misericordioso para te perdoar. E te oferece uma chance de recomeçar. Porque você não é quem o seu passado diz que você é. Você é quem Cristo diz que você é. Então há mais prazer nele do que na vida pecaminosa. Do sexo como pecado. Vocês entendem isso? Ficou claro para vocês isso? Eu quero que vocês saiam daqui compreendendo essa verdade e vivendo essa verdade. Sabe, intimidade física tem um lugar, casamento. E intimidade demais, fora do tempo, gera problemas. Então se o teu namoro só vai agradar a Deus se ele não estragar a tua vida espiritual. O teu namoro só vai agradar a Deus se ele não estragar a tua vida espiritual. Então você sabe como é sério isso. Eu quero que você saia daqui ciente disso. Abaixa sua cabeça e vamos orar.
Eu quero que você pense aí na sua vida. E se você tem vivido uma luta, e se você tem se entregado, se você não sabe como, o primeiro desafio que eu faço a você é orar, pedindo perdão, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo dos seus atos, se arrependendo da sua prática de sexo como pecado. E agora você não tem desculpa para dizer que, Deus, eu não sabia. Você sabe. Você está saindo daqui ciente disso. Agora o que você vai fazer com isso vai demonstrar se você ama a Deus ou não. Então ora aí. Pede perdão a Deus. Faz um compromisso com Ele. De dizer não a todo tipo de prática sexual antes do casamento. Se guarda. Você pode continuar de cabeça fechada, mas fica atento no que eu vou falar agora. Meninas. Não se entreguem facilmente. Não se entreguem facilmente. Busquem a santidade. Busquem lutar para não se entregar de forma leviana. Deus tem alguém para vocês. Alguém que vai completar vocês. Alguém que vai cuidar de vocês. E o se guardar agora, o se manter em santidade agora, já é uma expressão de amor para aquela pessoa que você vai casar. Para aquela pessoa que vai ter você para a vida inteira e vai te valorizar. Então, se guardar agora já é uma expressão de amor para o seu futuro marido. Meninos, da mesma forma, o se guardar já é uma expressão de amor para a sua futura esposa. Então, quando você estiver na frente de um computador com o celular na mão, ou qualquer outra prática, ou qualquer outra menina que venha a tentar te incitar, lembra, não, eu estou me guardando, porque lá na frente eu vou encontrar uma pessoa que vai me completar. E isso, o não que você vai dizer agora, já é uma expressão do amor que você vai demonstrar para ela. E vocês vão viver dias incríveis. Então saiam daqui entendendo e dizendo não ao sexo antes do casamento e todas as suas implicações. Pois Deus tem o melhor para vocês. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por essa galera que está aqui. Obrigado, Deus, por esses adolescentes que estão ouvindo essa mensagem, ouvindo essa pregação, ouvindo o que o Senhor deseja, como o Senhor planejou o sexo, como o Senhor tem desenvolvido o sexo como algo bom e que o pecado veio e corrompeu, o pecado trouxe destruição para aquilo que era bondoso, para aquilo que era honroso. Mas nós entendemos que a Tua vontade, Deus, nesses dias ruins, é a nossa santificação. E nós, ó Pai, oramos aqui pedindo que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude para enfrentar esse mundo que é cheio de sexualidade, mas que nós venhamos a dizer não e sim para o Senhor, sim para o Teu amor, sim para a Tua graça, sim, Deus, para o Teu propósito, para o Teu plano, que é maior do que aquilo que a gente pensa, imagina ou pode sonhar. É isso que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém.